Então agora vamos pensar o seguinte, né? Sim, Alguém quer vender um apartamento desse, né? Aí, como que você vai chegar lá, a pessoa ainda quer vender, ela ainda mora lá, né? E qual que seriam umas dicas que você pode trazer, né, para essa pessoa que está vendendo? Porque você vai chegar lá, o negócio tem alguém morando ainda. Como que você vai conseguir ter uns takes ali, tirar uma foto ali que valoriza, né? Porque às vezes no dia a dia ali, a gente que tá morando ali não vê os detalhes ali de alguma sim. coisa que talvez esteja estragada, Não talvez tem o não. ritmo da vida rolando, né? E tá rolando ali, o que que você. Umas dicas que você passa aí para quem tá querendo vender um imóvel ali e quer valorizar ele, né? Para facilitar esse processo. Sim, a gente hoje vive um mundo digital, visual, e as pessoas elas querem ter assim acesso àquela imagem mais próxima da realidade. Quando o imóvel ele está ocupado, né, tem um morador, a gente sempre pede licença e é com zelo, é com cuidado que a gente faz isso. Às vezes a gente precisa mover alguma coisa de lugar, banheiro, tirar uma toalha, porque aí dá uma sensação de amplitude e demonstra às vezes um acabamento. Às vezes na sala tem algum brinquedo, ou tem algo que é muito pessoal, ou tem um porta-retrato, ou organizar até mesmo uma almofada no sofá. Às vezes é um detalhe bobo, mas que faz diferença, a foto fica mais bonita. Então, a gente sempre busca, né, chegar no ambiente com respeito de quem está morando, porque a vida ainda está ali, e com isso tentar trazer a melhor imagem, o melhor ângulo, deixar o imóvel mais próximo da realidade, na beleza que ele tem para oferecer. Então é um cuidado que eu acredito, né, que todos os meus colegas, né, e se não tiverem que procurem ter em transparecer o que que o imóvel tem de bom para oferecer. E isso a gente faz ali, ó, vou fazer um vídeo. Não custa você ajeitar ou trazer um ângulo ou colocar às vezes um vaso que está torto. Isso aí não custa. Você vai chegar, pode tirar do lugar, pede licença, coloca de novo. Isso tudo é visando oferecer a melhor imagem. O imóvel quando está vazio também, né? Eu acho que o proprietário ele tem que pensar de uma forma mais ampla em manter sempre a limpeza, porque isso traz para a pessoa que está chegando um bem-estar muito grande. Imagina, você chega num lugar sujo, empoeirado. Você já chega e fala: Nossa, tá muito sujo. Você até se retrai. Quando você chega e tá tudo limpinho, por mais que não tenha nenhum móvel, mas é gostoso, a gente se sente bem. Então é um cuidado que às vezes você fala: mas eu vou ter uma despesa com uma faxina? Não, você vai estar valorizando o seu imóvel, para que quando o cliente chegar, ele se sinta com vontade de morar ali. E quando tá limpo e organizado, a gente sente isso, né? Eu tô imaginando aqui, se eu chego num apartamento para comprar, tá desocupado, certo? Aí eu chego lá, tá limpinho. Eu vou imaginar que acabou de ser desocupado, que começou a ser vendido agora, né? E que tá cuidado. Sim, Você chega e tá tudo sujo aquele negócio, às vezes eu penso, não, tá tentando vender tem um tempão e não tá vendendo. tem esse lado Não dá pra mesmo. pensar isso? Tá tentando vender tem um tempão, Sim, eles vão tentar me vender agora. Aí você vê sujo, você fala, não, tem que imaginar ele pronto pra ver como vai ficar, mas primeiro eu tô vendo é sujo, né? Tipo assim, exatamente. nossa, aqui pode ficar muito bom, mas você tem um esforço pra você poder E você limpar ele pensa, no, mentalmente, é, né? Não, colocar ali uma churrasqueira, não, mas que é sujeira, não, mas imagina limpo, né? É um esforço, né, pra gente poder imaginar que vai ficar bom. até você converter aquela imagem e falar assim, não, agora eu vou me sentir bem com isso, demora, É a mesma coisa, vamos demora. pensar assim, você tá num lugar, num restaurante que não transparece limpeza e que tudo, você quer imaginar que o restaurante tá limpinho. É mais ou menos a mesma coisa, né? Exato. Não, tá tudo limpo, mas você tá vendo aquela coisa suja ali, né? Nossa. É um esforço pra gente conseguir imaginar, né? E como que você vai se sentir bem? Eu acho É, que é o fato principal. Posso até contar uma experiência que claro, teve? excelente. Foi uma venda em que eu cheguei no apartamento com a cliente, ela buscava uma região específica, mas o que ela buscava tinha bem próximo ali da região, não era o bairro favorito, mas estava muito ali pertinho. E aí a gente chegou no prédio a contar pelo hall. Simples, mas bem decorado e limpíssimo, que é algo assim que chama muita atenção. Então, o hall estava limpinho, a gente pegou o elevador limpo, tudo organizado. E quando abri a porta assim do apartamento, tava com as cortinas fechadas, mas o chão super limpo e um cheirinho,
sabe? Cheirinho de casa limpa, Nó. de casa pós-faxina. E aí eu não esperava também. Aí ficou eu e ela. Nó, que cheirinho gostoso. E aí, a hora que abri a janela, assim, puxou a cortina, aquele solzinho, aí mostrando que tava tudo limpo, tudo organizado. Ela se sentiu morando ali. Ela nem precisou visitar mais. Porque o imóvel, ele recebeu. Ele estava limpo, ele estava organizado. Às vezes o cheirinho nem precisa, viu, gente? Isso aí é, Isso é aí é um meu, extra, né? é um plus. É o plus. Se tiver, vai ajudar. Mas foi algo assim que ficou tão harmônico e foi tão gostoso, porque a gente se sentiu bem, mesmo não tendo nenhum móvel. Mas a gente se sentiu bem. E eu participei com ela dessa sensação. Assim como eu participo quando a gente chega no imóvel que ele não tá bem cuidado. Como ele tá Então, aí com vamos pensar desleixo. aqui que essa pessoa, imagina, ó, o dono aqui é cuidadoso, a pessoa é cuidadosa, deve tomar cuidado das manutenções tudo, né? Ou seja, não deve deixar nada tá Exatamente. estragado aqui, provavelmente, né? Porque traz essas imagens, né? Com De zelo, certeza. né? Foi muito Então, assertivo nesse é pensamento. tipo assim, tem uma coifa, né? Essa coifa deve estar limpinha, deve estar funcionando, porque a pessoa é cuidadosa, né? Exatamente. Então, o cuidado, ele amplia para tudo, né? E o descuidado também, né? Também. Então, assim, quando você chega e tá arranhado, tá sujo, você vai imaginar que deve ter mais coisa na mesma situação, né? Tem coisas que é pelo decurso natural do tempo, né? Tem coisas que têm uma duração limitada e que você percebe que não é por descuido, mas por uso. São coisas diferentes. Agora, tem questões que são assim, por descuido. Aí é muito ruim. Poxa, mas a pessoa não cuidava disso? Como que será que tá lá o que eu não tô vendo? Né? É, Igual você falou, as manutenções. Como que tá essas manutenções? Será que tá em dia? E isso tudo agrega para a pessoa ou comprar ou não. E às vezes o imóvel vai ficando muito tempo parado, vai ficando cada vez mais sujo, e aí traz até uma energia, né? é, Eu acho que a gente é muito de energia, assim. Você tem que entrar e sentir o que que aquele ambiente te passa. E a sujeira não é algo legal, né? E isso eu tô listando assim a sujeira, poeira. Às vezes é poeira, às vezes com a chuva. Divinópolis tem umas chuvas muito atípicas. Aí entrou um pouquinho de água, e a água com a poeira, aí virou aquele, né, aquela é. sujeira profunda. E tudo isso é detalhe. Não é nada assim que seja tão grande. Ah, é um buraco na parede. Não, eu tô falando da limpeza, do básico. É começar pelo básico. E tudo isso faz diferença, porque é o que a gente sente na pele. Então, assim, para quem não teve atento a isso, né? Tem um dono aí que tá vendendo um apartamento, sei lá, uma casa, e aí você traz esse conceito. A pessoa, não, mas eu vou ficar pagando aqui uma faxina, limpar isso aqui. Às vezes até trocar ali algum detalhe, uma porta, uma coisa que está muito Sim, isso ruim, mesmo. né? Às vezes pintar alguma coisa ali, ou um cuidado assim. Aí a pessoa vai lá, coloca na ponta lá, não, gastar R$ 3.000 aqui para dar um tapa aqui. Mas esses R$ 3.000 pode virar quanto a mais de Sim, desconto, né? Ou de tempo sim. para vender, né? E é aquela questão, quanto mais você demora para fazer, pior vai ficando e mais dinheiro você gasta e perde. Eh, Tem coisas que são preventivas, né. Se você foi e fez uma limpeza essa semana, às vezes com 15 dias, vai dar uma manutenção, às vezes você mesmo vai lá, né. Não deixa as coisas ficarem, porque pode manchar um piso, pode danificar um armário, e isso vai ficando cada vez é uma cadeia, né. Se hoje eu não cuido, amanhã vai estar pior e aí depois já não tem solução. É verdade. Então tem que ser preventivo. E isso não é frescura. Tem Pode existir pessoas no mercado que falam: "Ah, é frescura". Não, isso é real. Hoje em dia, independente do padrão de venda que for, que seja um padrão econômico, que seja um médio padrão ou um padrão luxo, as pessoas querem se sentir bem, elas querem se sentir, valorizadas. E eu acho que é importante você preparar um imóvel para isso. Ainda mais que é um bem que ele é durável e ele tem um valor diferenciado no mercado. Então, é importante você ter esse cuidado. Então, assim, a gente pode resumir que talvez assim, os detalhes vai fazer total diferença, né? Sempre vão ser os detalhes, Kilder. Você vai deixar de gostar ou vai gostar muito por detalhes. Porque se você parar para pensar, um imóvel ele é cimento, tijolo, né?
Mas os detalhes é É que um detalhe que traz. enriquece ele, né? Exatamente, são detalhes. É uma posição, é uma marcenaria, às vezes é um projeto luminotécnico que foi super bem executado, é uma pintura, a limpeza, o cuidado com a área externa. Ah, tem um pequeno jardim, cuida desse jardim. Ou se você não pode cuidar, então não tenha. Porque você chegar e ver o desleixo é muito ruim. A pessoa, ela já, por mais que no inconsciente, né? Eu acho que o principal é o inconsciente, a gente não vê. Às vezes eu falo, não, mas eu gostei. Mas o inconsciente dela tá lá, não, mas tava sujo. Não, mas e aí, hein? Como é que faz? A gente tem que pensar nisso. O que vem na minha cabeça quando você vê uma coisa, um imóvel, né? Que pode ficar muito bom, mas ele tá mal cuidado. Tipo o jardim que você falou. É Uhum. coisa, talvez, de detalhe pequeno, né? É um jardim que tá lá todo seco lá, tá morto lá, as plantas lá não tão bonitas, né? Aí você fica criando, nossa, eu vou comprar aquilo lá, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Você fica criando uma situação. Ao mesmo tempo que passa, eu vou ter que gastar com isso. Aí ao mesmo tempo deve passar o seguinte, vou ter que te pedir um desconto, né? Porque eu vou ter que consertar isso, isso e isso, né? Exatamente. Então acho que traz ali uma. Eu não sei se na prática você vê isso acontecer, mas quando não Demais. tá ali, tá com algumas coisinhas para consertar ali, às vezes isso fica vindo, não, dá um desconto, porque tem aí, que eu tenho que arrumar aquilo. Acho que dificulta a negociação. Será que isso é verdade? Isso, e você tá vendo com a sua visão de consumidor, de compra. E a nossa visão enquanto corretor tem que ser essa mesma visão, porque eu vou preservar o proprietário, porque ele já estipulou um valor, e vai depreciar o imóvel dele, às vezes, por falta de cuidado. Não justifica. Mas tudo isso é argumento. A gente vive num mercado em que é uma barganha, então a gente tem que negociar. E às vezes, esses detalhes influenciam diretamente na negociação. Vai pro bolso, né? Vai pro bolso. Se você não paga para limpar, não cuida, você vai pagar para alguém fazer por você ou na negociação. É. Ó, gente, então essa dica é de ouro, hein? Tá querendo vender aí, ó, toma cuidado com os detalhes pequenos que vai fazer a diferença Sim, e até no tempo de venda, né? principalmente nisso. O ciclo de venda do imóvel, a gente não pode garantir que você vai vender em 30, 60. Pode ser que você venda até em menos, mas se prepare para um período maior. E essa preparação é justamente isso, cuidar, manter ele sempre com as manutenções em dia. Vai lá, abre a janela. Outro ponto que às vezes muita gente não fala, mas que é super importante, sempre abrir a água, né? O encanamento ele fica seco, dá um cheirinho ruim, porque volta o esgoto. Dá uma descarga, abre as torneiras, deixa um pouquinho lá cair a água, porque quando a gente chega e tem às vezes um cheiro ruim, é também, né, lá no inconsciente já é um bloqueio. Então é É. um detalhe. Já remete a coisas ruins, né? Sim, Agora, aqui é segredinho. Você já deu uns tapas antes assim, ó. Vou lá dar aquela preparada ali naquele imóvel, porque aquele eu vou vender. Aqui tá perfeito, mas eu preciso ali de dar um tapazinho nele ali. já, já, Já. já. Tem que a gente nem sempre você consegue ir antes no imóvel, né? Eu gosto muito de conhecer primeiro, porque quando você chega junto com o cliente, se tiver uma surpresa ruim, Não tem muito jeito, você né? também se surpreende. E então é bom a gente ir antes, checar pra ver se tá tudo ok. Às vezes dá pra catar alguma sujeirinha, se o cheirinho estiver bom, eu sempre ando com uma essência no carro pra poder amenizar. Porque tem que ter esse cuidado. Eu acho que é um carinho, né? Com a É. pessoa que confiou o tempo ali e tá te dando aquela confiança, então você tem que tentar demonstrar, retribuir, na verdade. Mas isso acontece. Eu, por exemplo, ficou muito marcado pra você é o que você chegou lá que tava cheiroso, né? Então, Muito, assim, a gente sabe que é muito. uma coisa que fez diferença, né? Com certeza. E então, quer dizer, você chegou no outro que não tá legal, vamos dar uma Aí você consertada tenta ali. dar uma maquiada. Ih, quantas vezes eu já cheguei pra gravar vídeo e chega lá, nossa, mas se tiver um rodo aqui, uma vassoura, hein? Pegar um paninho, tirar a poeira, ó, vai ficar muito mais bonita assim. Eu vou lá, eu não importa, não. Ó, você pode ir lá na Teleteca comprar um robozinho daquele. Aí você chega lá, coloca Vai o ser robô meu no chão e auxiliar. você fala assim, ó, enquanto a gente vai conversando, eu vou deixar ele aqui dando a voltinha aqui, que ele é perfeito pra essa casa aqui, ó. Você comprar esse apartamento, você ganha esse robô. Boa, boa. Vamos fazer essa parceria. Aí o robô fica andando lá e fala assim, não, mas é mesmo, ó, pra você ver, nem vou ter que preocupar pra arrumar a casa, o robô tá limpando tudo Aí, pra mim. Gomes, vamos fazer essa parceria aí, ó. Eu gostei. Aí, ó, comprou o apartamento, ganha o robô e já fica trabalhando antes de fechar o negócio, né? Ótimo, ótimo.
Ah, José, é isso aí. Eu tô aqui imaginando aqui alguns perrengues, né? E essa casa cheirosa aí, deu até vontade de chegar lá pra conhecer, viu? Esse Você apartamento. ia amar. E a sensação, assim, de abrir a janela, o sol entrando ali com aquele cheirinho, é muito gostoso. É Isso porque eu tô marca. rindo aqui porque, assim, eu estudei muito isso aí na PNL, né? Aham. Os nossos canais sensoriais. Então, tem pessoas que é mais pelo cheiro, né? Tem pessoas que é mais pelo tato, né? E são as mais sinestésicas, e o outro auditivo. Então, assim, quando eu fui, né, comprar o apartamento, eu falei com a Grace, a gente tem que ir no lugar que a gente quer morar e ficar ali ouvindo o que tá rolando. A gente tem que ir lá várias vezes, de dia, de tarde, de noite, Isso porque às mesmo. vezes você chega lá, de noite tem uma festa que acontece sempre num bar lá que a gente nunca viu, né? Isso é muito E sossego. aí eu trouxe esse conteúdo aqui, te falando aqui, por quê? Porque, por exemplo, a minha filha, a Lívia, ela é muito do cheiro. Pai, que cheiro é esse? Ela sente muito cheiro, é aguçado o cheiro Eu nela, né? também. Então, assim, o cheiro chama atenção. Então, se a pessoa ela é muito, né, olfativa, ela tem muito sensível a isso, essa descarga que você falou, essa limpeza aí, vai fazer total diferença na venda. Sim, Porque você preparou para ela receber, né? E um mau cheiro para ela vai atrapalhar de fato, vai atrapalhar muito, e né? isso é zero custo. É zero custo. É você pegar 15 minutos, É, vai lá, ó, tá sequinho aqui, então vou abrir o encanamento. Beleza, vou embora. Tranquilo. é. Porque é ruim, é desagradável. E vai fazer total diferença. Só a água que correu por ali já vai tirar. E Sim, não é que ele é um sim. apartamento que tem aquele costume, é porque secou a água lá dentro da caixinha e vai voltar, E tem né? pessoas, eu, por exemplo, já sei disso, mas é porque vem de conhecimento lá de trás. Mas e quem tá olhando agora? Imagina, um casal que vai casar agora e nunca tiveram a experiência de comprar um imóvel. Aí eles idealizam, não, vão no prédio tal. Aí chega lá, abre a porta, aquele cheiro de meio que de esgoto voltando. Não, mas será que vai feder assim minha casa? Não, mas será que vai ser assim o dia todo? E quando a gente for receber alguém, como é que faz? Então, tudo É. isso é detalhe Entra que, um que tem que. ruído na negociação, né? E é um ruído, porque Exatamente. assim, na verdade, aquilo não vai existir. Na hora que ela Não, chegar ali no dia não. a dia convivendo ali, não vai Mas para existir. quem não sabe. É. Então, é detalhes assim que dá para poder aparar umas arestas que não precisa existir. É, gente, então imagina aí, ó, você tá vendendo imóvel, não, vou vender, depois a pessoa vai cuidar na hora que chegar. Cuidado, você tá tirando dinheiro do seu bolso, você não tá vendo, né? Você tá Exatamente. desvalorizando, né? É igualzinho um carro. Quando você vai vender o carro, não lava ele, não dá uma Sim, limpeza boa, é a mesma coisa, o né? cheirinho. Cheirinho. É, isso aí, gente, ó. Então você quer vender seu imóvel aí, ó. Prepara, né, Jô? Chama a Jô lá, escuta os conselhos aí, ó. Muda isso, muda aquilo, dá uma preparada ali Sim. pra, Às pra vezes poder facilitar, né? não é tão confortável ouvir, né, Kilder? Aham. Olha, precisa ajeitar isso aqui, mas eu procuro sempre falar com jeitinho e é visando sempre oferecer o melhor do imóvel, sabe? Promover que a venda seja feita, que todo mundo goste, que veja aquele ponto forte ali. Então, não é ser invasiva, muito pelo contrário. A cada cliente que chega, eu quero sim fazer aquela venda e eu procuro sempre oferecer o melhor do imóvel, para que todo mundo também sinta aquele bem-estar. Eu acho super importante esse cuidado, sabe? Faz toda a diferença. É, hoje, né, pra gente ir finalizando aqui, hoje em dia a câmera, né, com o zoom, né, com a pinça, você vê muitos detalhes, né? Então você tira uma foto ali e a pessoa fica ali às vezes horas e horas. Porque, gente, nós temos que lembrar o seguinte, do lado de lá, quem tá comprando um imóvel de 300, 500, 1.000, 1 milhão, é um imóvel com valor agregado. Sim, Então um detalhe vai fazer diferença, né? Porque assim, a pessoa está investindo um valor desse, né, no imóvel, então, assim, ele tá ali investindo uma grana pesada, então ele tá pensando que vai fazer um bom negócio. Então, todos esses detalhes realmente vai fazer diferença, né? faz a Talvez a gente diferença. possa resumir esse episódio, né? O detalhe que faz total diferença, Com né? certeza. O cuidado, a gente tem que É, ter cuidado com tudo na nossa vida. Não é apenas numa venda, mas na nossa vida em si, tudo que a gente cuida, tudo que a gente dá as devidas manutenções, né? Fica tudo é, ok. Então, vale a gente tem mais, que né? estender para a vida, para tudo.